custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, o presidente Jair Bolsonaro editou na última sexta-feira uma medida provisória que altera as regras do chamado teletrabalho, permitindo, entre outras coisas, agora um modelo híbrido e também a contratação de produção sem controle de jornada de trabalho. Mas é uma MP bastante extensa na prática. Como é que você vê essa medida provisória, hein, Fausto? Bem, Glauco, as medidas provisórias foram assinadas na sexta-feira, né, mas foram só publicadas hoje no Diário Oficial, né? MP 1108 e MP 1109. Bem, são duas MPs que tratam de assuntos correlatos com relação ao mundo do trabalho e que, de alguma forma, vão ter bastante impacto aí nos próximos períodos. A primeira, que trata do teletrabalho, de alguma forma, ela vem regulamentar toda a discussão que aconteceu ao longo da pandemia sobre teletrabalho e, de alguma forma, ela começa a mexer ali um pouco na estrutura do que a gente vem a compreender sobre isso. Chama atenção, de novo, né, o atual governo soltar duas MPs que, de alguma forma, lidam diretamente com o mundo do trabalho, com a vida do trabalhador, e ter discutido isso muito pouco, tanto com a sociedade, e muito menos com o conjunto dos trabalhadores e representantes dos trabalhadores. A MP sobre o teletrabalho, ela, de alguma forma, tem volta à polêmica, né, e volta à questão que o governo insiste na discussão do acordo individual. De novo, a gente tem aí uma preponderância do acordo individual nessa modalidade, enfim, para decisões, inclusive, de como serão os mecanismos desse chamado teletrabalho, o que é algo bastante complicado, né? Uma vez que, de um lado, tira a representação coletiva, de outro, deixa o trabalhador sempre à disposição do empregador, uma vez que a gente sabe que o trabalho, que a negociação individual é uma negociação muito frágil do ponto de vista do trabalho. Também tem uma questão colocada ali, Glauco, que é com relação ao tempo de disposição, né? Então, de maneira muito objetiva, na medida provisória agora, quer dizer, toda essa questão, né, do trabalho remoto, principalmente vinculado às pequenas utilizações ali, o tempo à disposição, seja no WhatsApp, seja no celular e etc., passam a não ser contabilizadas como jornada. Acho que essa é uma questão bastante polêmica, e que precisa ser olhado com mais cuidado, uma vez que é normalmente por esses mecanismos em que o trabalhador hoje está conectado o tempo todo e, por exemplo, se abre toda a discussão do direito à desconexão. E, por último, acho que vale falar sobre a questão do trabalho por tarefa, né? Porque na questão do trabalho por tarefa, né, dessa discussão do teletrabalho, o que a gente assiste aí de outro lado é que aí você não tem nenhum tipo de controle de jornada, não tem nenhuma discussão ali nesse teletrabalho sobre o quanto tempo o trabalhador ficou à disposição da empresa e assim sucessivamente. E a gente insiste, né? E essas discussões acabam passando sempre para o tal do chamado acordo individual e pouca eficácia tem do ponto de vista de versar sobre essas questões. E por último, Glauco, acho que chama atenção no caso da MP 1109, e novamente o governo reedita aquele conjunto de medidas ali que estourou ali na pandemia, com relação à possibilidade de antecipação de férias, criação de banco de horas, enfim, antecipações de feriados, etc., para situações de calamidade, né? Só que agora não é mais uma questão da pandemia, é uma questão geral para qualquer momento que o governo se descolocar o país ou algumas regiões ou estados, etc., em calamidade pública, aquele conjunto de medidas que foram utilizadas vão poder continuar sendo utilizadas nos âmbitos estaduais, municipais e assim sucessivamente. Isso é bastante temeroso, né, porque a gente sabe como que isso é feito, e nem sabe muito bem como que isso vai ser decretado, né? E, de novo, a gente insiste, e muito pouco foi discutido com a sociedade, e agora, né, foi caminhado como medida provisória, já tem força de lei. A gente gosta de chamar a atenção que é claro que essas discussões vão passar pelo Congresso Nacional, vão se fazer uma negociação sobre ela, mas o ideal para esse tipo de matéria era ter sido encaminhado via projeto de lei e discutido com a sociedade de maneira democrática e não imposto como uma medida provisória, e a gente sabe que no final das contas essas medidas provisórias no mínimo valerão até o final do ano, até ali o passar das eleições.
Então, seria uma discussão muito mais importante ter sido feita com mais tranquilidade no Congresso e não passar a valer como algo emergencial. Acho que essas são algumas questões para a gente refletir um pouquinho, Glau. Inclusive esse ponto que você toca, Fausto, desses, né, que a MP coloca expressamente ali, detalhes constam no acordo individual entre a empresa e o trabalhador, essa lógica da negociação individual é o mesmo espírito na prática de outras medidas da reforma trabalhista. Quer dizer, o governo segue propondo alterações que na prática elas acabam fragilizando ainda mais a condição do trabalhador numa posição diante do empregador e assim, inclusive podendo legitimar algumas situações de abuso ou que passam, na prática, da ilegalidade? Essa é uma discussão fundamental, né? Desde que a gente assistiu ali da reforma trabalhista de 17, em especial o governo Bolsonaro, ele tem se utilizado da discussão da negociação individual como ponto ali de quebra, inclusive do próprio movimento sindical, da negociação coletiva e assim sucessivamente. Esta ideia de que o trabalhador está à disposição da empresa e que ele é o sujeito do processo da negociação é algo bastante preocupante, uma vez que a gente sabe que a negociação individual, na prática, ela não é uma negociação, ela normalmente é o poder do empresário, o poder do empregador sobre o trabalhador. Dificilmente o trabalhador tem capacidade de fazer uma rejeição ou uma modificação quando a empresa assim o quer. Nesse caso, por exemplo, o trabalho do teletrabalho, aí, do trabalho híbrido, passa muito mais por uma imposição da empresa decidir para onde o sujeito vai e como vai, do que uma opção. E a partir disso, as regras vão sendo colocadas, né? E de alguma forma, o que a gente vai assistindo é que esses acordos vão sendo lavrados e eles vão se sobrepondo, inclusive, a outras discussões dos acordos coletivos, que ali sim deveria ser um espaço para a gente minimamente regrar as exceções, as efetividades, aquilo que é diferente do que já consta na CLT. Então, esse embate que a gente tem tido já há muito tempo, aí desde 17, sobre o contrato individual, mais uma vez está colocado aí nas duas MPs. Agora, como é que isso pode afetar a organização dos trabalhadores, Fausto? Porque hoje a gente já tem um ambiente que a organização é mais difícil, né? Às vezes no mesmo lugar de trabalho você tem seletista, você tem terceirizado, prestador de serviço, mas agora com o teletrabalho e o privilégio, né, dessa lógica do acordo individual, isso tende a dificultar ainda mais a organização dos trabalhadores? Bem, essa discussão do teletrabalho já em si, né, só ela em si já dificulta muito a organização dos trabalhadores, uma vez que uma parte importante dos trabalhadores não estão mais no local de trabalho, vão estar nas suas casas, e chegar na organização pelas suas casas é algo bastante complexo. Agora, é claro, né, do mesmo jeito que a empresa vai se organizando e vai construindo novos mecanismos de afastar o trabalhador do seu sindicato, os sindicatos vão construindo os mecanismos para acelerar esse processo de aproximação. Se por um lado é mais difícil você organizar do modo tradicional, o movimento sindical vem criando os mecanismos aí para se aproximar e para organizar do ponto de vista virtual. É algo muito difícil de saber para onde isso vai dar ainda, né, Glauco? Mas caminhamos aí para um outro mundo em qual a gente vai se ver as formas de organização tradicional sendo alteradas e esse mundo virtual adentrando, inclusive, a lógica da organização sindical. Acho que isso são debates que vão ser feitos, mas o que nos chama a atenção é que medidas provisórias desse tipo, elas reforçam a ideia da individualidade do trabalhador frente à discussão coletiva do trabalho. E isso é muito grave, né? Uma vez que a norma do trabalho é, antes de mais nada, uma norma coletiva e precisa ser pensada desse jeito, porque senão o que a gente tem é novamente esta ideia de que toda organização individual ali passa a ser preponderante em relação às regras, o que não é bem verdade, porque senão você acaba desconstruindo uma concepção de que a regulação do trabalho passa pela negociação coletiva e não pela negociação individual. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um ótimo início de semana. Boa semana a todos, Glauco. E bom retorno, hein, Glauco? Obrigado. Grande abraço. Valeu, um abraço. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.